Fala, empreendedor! Você quer reduzir drasticamente os custos do seu negócio ou quem sabe até os custos na sua casa? Eu tenho uma dica para te dar. Uma sistemática chamada Orçamento Base Zero. Você já ouviu falar? O Orçamento Base Zero, ele tem como premissa planejar um orçamento de custos, de despesas, sem utilizar o seu histórico anterior. Ou seja, você começa a pensar sobre tudo o que você gasta sem lembrar do que você já gastou num período anterior. Então, nesse vídeo eu quero te falar como é que funciona e como é que você pode aplicar o passo a passo do Orçamento Base Zero no seu negócio. A primeira coisa que você vai precisar fazer é mobilizar as pessoas. Porque, olha, essa é a parte mais difícil. O Orçamento Base Zero, ele dá trabalho fazer. Mas quando você não tem as pessoas do seu lado, isso vai ficar mais difícil ainda. Por que eu te falo isso? Imagina você na sua casa, você chega para todo mundo e fala assim, pessoal, então, a gente precisa reduzir custos. E aí vem alguém e fala assim, com o meu curso de tal coisa, com as minhas despesas, algum filho seu, não vamos mexer. E isso às vezes acontece na empresa. Às vezes você quer, numa maneira geral, analisar os custos para reduzir e alguém vai levantar a mão e vai falar, no meu departamento você não mexe. Eu estou falando isso porque isso eu já vi acontecer, da empresa querer reduzir os custos e alguém achar que manda mais que o dono e falar, eu não participo disso. Então é uma parte difícil. Você precisa mobilizar as pessoas que estão trabalhando com você, os responsáveis de cada área. Se sua empresa não é muito grande, isso dá para ser aplicado também, mas precisa de uma dedicação de todos e que todos estejam cientes do porquê isso está sendo feito. Isso está sendo feito com certeza para você poder focar mais no que é necessário para você poder produzir mais para o seu cliente. Tem que ter objetivos muito bem claros para você conseguir convencer todas as pessoas da sua empresa a entrar nessa sistemática, nessa ferramenta com você. O segundo passo é você separar a sua empresa em partes, divide ela em partes, ou por departamentos, ou por áreas, divide o marketing do financeiro, da área de produto, divide a sua empresa em partes, porque dessa forma você vai analisar individualmente os processos de cada área e o quanto cada área gasta e o quanto cada área necessita para produzir. A terceira etapa é você definir o porquê, você vai estar fazendo isso. Quais são as estratégias que você quer focar? Então, você quer focar em quê? Melhorar o seu produto, aumentar o valor percebido para o seu cliente. Tem que ter objetivos muito bem definidos e direcionados para que você tenha o apoio da sua equipe e para que essa redução de custo também tenha um objetivo. Por quê? Como é que um colaborador pode olhar para você? Ele quer reduzir custo para aumentar o lucro dele para ele embolsar mais. Aí você não consegue fazer com que todos estejam do seu lado. Então você ter um planejamento, ter tudo bem definido do porquê isso está acontecendo naquele momento, vai fazer com que você tenha mais apoiadores e também melhore o desempenho da sua empresa. Você reduz custo, mas por quê? Porque isso vai ser aplicado numa melhoria em algo muito maior dentro do seu negócio. A quarta parte desse processo é a análise das métricas. Então você precisa saber quanto você vende, quais são os processos, o que é necessário em cada processo, o quanto você vende por produto, por serviço, no caso. Você precisa ter os números da empresa, como é que as coisas estão andando, sazonalidade, tudo isso é importante você ter para você poder aplicar o Orçamento Base Zero. E a quinta etapa é a definição do limiar, ou seja, a definição do mínimo que você precisa para as coisas funcionarem no seu negócio. Quando a gente começa a fazer um orçamento base zero, eu vou dar um exemplo, como se fosse na sua casa, Você tem lá as suas despesas, você tem as pessoas, tem despesas que são individuais de cada filho, do seu companheiro, e aí você precisa definir a base zero. Então é a mesma coisa que vocês, em vez de falar assim, olha, o ano que vem a gente precisa gastar menos, é você esquecer tudo que você gastou esse ano e falar assim, bom, o que a gente precisa aqui para viver? A gente precisa de água, por exemplo. Então você coloca no teu orçamento que você precisa de água.
Então não precisa de cerveja, de refrigerante, de água com gás, enfim. Você concorda que é o mínimo do mínimo? Isso se chama orçamento base zero. Então, se na sua casa uma das coisas que você for mexer é no seu custo de supermercado, por exemplo, tem coisas que é essencial que você tenha para sua sobrevivência, para a alimentação saudável da sua família, e tem coisas que a gente acaba por costume incluindo ali e já nem percebe. Então isso acontece exatamente na empresa, da mesma forma na empresa. Você, com o tempo, acaba tendo despesas recorrentes todo mês de coisas que estão ali, porque sim, vocês precisam disso. Mas será que ela é essencial? Então, quando você começa a analisar o seu processo, desde o início, do que precisa ser feito para entregar na ponta algo para o seu cliente, você vai perceber que você estava pagando coisas que não são tão necessárias nesse processo. E assim você define o seu orçamento base zero e com essa sobra você vai conseguir aplicar melhorias no seu negócio ou qualquer outro que seja o seu objetivo. O mais importante é fazer isso com a consciência assim aberta, vamos dizer assim, com a cabeça aberta, sem se apegar a nada que você às vezes acha que é essencial e não é. Gostou da forma como funciona o orçamento base zero? Se você gostou, curta, compartilhe e até a próxima.